Hoje o programa Tempo de Mulher vai falar de um tema delicado e que pode trazer muitos gatilhos para quem está nos ouvindo. A gente vai falar sobre a violência contra a mulher. A nossa convidada de hoje é a Isadora Balém, que é especialista no direito das mulheres. A gente fez algumas pesquisas que mostram que no último ano, quase 1.500 mulheres foram vítimas de um crime contra a sua vida. E pasme, a partir de 2015 é que o feminicídio foi reconhecido como um crime de gênero. É um assunto difícil, é um assunto delicado, mas que é muito importante para você que está nos ouvindo reconhecer, caso você esteja passando por alguma situação de manipulação, de um relacionamento abusivo, tanto você quanto os seus familiares, os seus amigos, entenderem a importância desse acolhimento, da gente conseguir um lugar seguro para que a gente possa levar adiante e encerrar definitivamente um ciclo de violência contra as mulheres. Esse é o programa Tempo de Mulher. Esses dados são realmente alarmantes. O programa Tempo de Mulher de hoje conta com uma convidada que vai explicar para a gente o porquê que ainda temos números tão grandes de violências contra a mulher. Quem está comigo hoje é a Isadora Balém. A Isadora, ela é especialista em direito das mulheres. Isadora, muito obrigada pela tua presença hoje. Realmente, esses números são muito alarmantes, Adora. A gente fica estarrecido como a violência contra as mulheres ainda é muito forte, fora os casos que ainda não são notificados, né, Isadora? Me fala por quê? Por que ainda há tanta violência contra as mulheres? Olá, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Obrigada pelo convite, Bárbara. É um prazer estar aqui. E que bom que a gente está falando sobre isso nesta semana em que a Lei Maria da Penha completa 21 anos da sua existência e que, mesmo tendo uma das leis melhores, de acordo com a ONU, a gente tem índices tão violentos no Brasil. Ser mulher no Brasil é algo realmente muito perigoso, porque muitas de nós sequer nos reconhecemos como vítimas de violência. A gente vê socos como esses que aconteceram na semana passada, em que uma mulher dentro do elevador levou 61 socos de uma pessoa que se justificou ainda, como se isso tivesse qualquer justificativa, mas eventualmente essas violências são mais sutis. Existem formas em que essa violência vai começando e ela vai escalonando, e quando a mulher se percebe como vítima, que pode demorar anos, muitas vezes ela está dependente financeiramente desse homem, ela tem filhos que estão envoltos nessa relação e que ela tem medo que sejam prejudicados com uma ruptura, tanto do ponto de vista físico quanto também financeiramente. Muitas vezes ela está isolada, ela está sozinha, ela já se afastou dos amigos, ela se afastou da família, porque é comum o discurso do agressor de que ninguém presta, que as amigas são Más vagabundas, companhias, né? desculpa, que as amigas são más companhias, que elas não são adequadas, e essa mulher Se ela se vê afasta. sozinha, e muito porque também a nossa cultura é de achar que muitas mulheres fazem denúncias para obter algum tipo de ganho ou algum tipo de vantagem. Então, embora a gente tenha números muito altos de violência, existe uma tendência de questionar se ou essa mulher de fato sofreu alguma violência, então violências que não são tão escancaradas como agressões físicas que deixam marca, elas tendem a ser um pouco descredibilizadas dentro da delegacia e dentro do judiciário. No Elas caso, tu está falando de violências Isso. psicológicas, pressões. A violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial, além da violência sexual, são violências que as provas são muito difíceis de serem trazidas pelo processo. Então é preciso que essa mulher tenha realmente uma vontade de denunciar e saiba as consequências que ela vai ter para a vida dela ao sair desse relacionamento. É preciso que ela se sinta amparada pela sociedade, pelo direito,
para que ela consiga fazer esse movimento. Sim. Não, e até essa questão, assim, que é muito importante da gente trazer no programa de hoje, né, Isadora? A pessoa conhecer os seus direitos, isso ajuda ela, talvez, a identificar que ela está sendo vítima, Uhum, porque às vezes, como tu disse, não é uma violência tão escancarada, tão uhum. física, que vai deixar uma marca na pessoa, né? E muitas vezes ela vai chegar para fazer a sua denúncia e no local onde ela está fazendo a denúncia, ela não está sendo estimulada a seguir adiante com aquela denúncia, né? Isso. A violência institucional, que ela é caracterizada por uma ausência de validação ou de acolhimento das pessoas que estão ali representando uma instituição que deveria fazer essa acolhida ou essa proteção, ela é muito dolorida, porque essa mulher ela já está bastante vulnerável, fragilizada, porque ela foi vítima de uma agressão dentro da casa, que supostamente é um lugar seguro, e aí ela busca um segundo lugar seguro, que é a justiça ou a instituição da delegacia, e lá ela encontra descrédito ou aquela questionamento de o que tu fez Para provocar essa ação no outro, né? exato, como Ela é se responsabilizada de por aquilo qualquer ali. forma Sim, sim. algo pudesse justificar aquele Uhum, tipo de retaliação ou de uhum. resposta a qualquer atitude. Então, quando essa mulher ela chega para poder reportar sua denúncia numa delegacia, e muitas vezes ela tem que reviver aquele ato, ela quase que tem que convencer aquele profissional de que ela foi vítima de uma violência. Isso é caracterizado como uma violência institucional? Isso, Bárbara. E é importante que a gente fale nesse termo, porque é um termo recente. Ele foi criado a partir do julgamento da Mariana Ferrer e que tem uma lei de 2021 que fala sobre a violência institucional, que não é praticada só na delegacia, mas também no âmbito do judiciário e por qualquer autoridade que representa uma instituição e que deveria receber essa mulher, acolher a sua dor e dar providências e não ser mais um fator de revitimização. Então, muitas mulheres que passam por algum tipo de violência, elas trazem que a revitimização e a violência institucional é uma forma ainda mais dolorida de agressão que é sofrida, no decorrer desse processo. E isso é um dos fatores que desestimula mulheres a seguir com as suas denúncias. Por isso que é muito importante que ela esteja acompanhada de uma pessoa da sua confiança, se não for possível ter uma advogada, um advogado nesse momento, que seja um parente, uma pessoa que vá auxiliá-la, pelo menos com a presença física de que ela não está sozinha, porque de fato essa é a sensação que ela não pode ter, de que ela está sozinha e de que ela está fazendo algo errado ao denunciar uma violência. Porque talvez naquele momento ali ela acabe até deixando passar e não indo adiante com aquela denúncia, né? Sim. E tem algo que eu acho super importante, se tu puder dar esse recado para as pessoas que estão nos assistindo, de que forma a gente reconhece, né? Tirando esse âmbito, que eu acho que um dos objetivos do nosso programa aqui é falar sobre as coisas que eventualmente a gente não consegue ver, né? Em que momento essa pessoa ela pode reconhecer que ela está sendo vítima ou de um relacionamento abusivo ou de uma violência psicológica e ela pode levar isso adiante como uma forma de proteção que isso futuramente possa levar até uma violência física, né? Perfeito. Eu acho que um dos primeiros sinais é tu não se sentir confortável dentro de um relacionamento. Ah, eu estou sempre pisando em ovos, eu não posso falar determinada situação porque eu não sei qual vai ser a reação da pessoa. Ela te poda, ela não te estimula a crescer tanto profissionalmente, a exercer o teu talento em alguma área, isso faz com que tu sinta vergonha, tu é desqualificada, tu não tem acesso ao dinheiro do casal ou até mesmo ao teu dinheiro enquanto parceira nessa relação, que na verdade um relacionamento é isso, é uma sociedade em que duas pessoas estão construindo uma vida melhor para si e elas podem ter formas diferentes de contribuição. E aí vou exemplificar, porque uma das formas mais sutis da violência, e que é pouco falada ainda, é a violência patrimonial. E ela faz com que as mulheres, elas não tenham muitas vezes meios financeiros de sair de relacionamento, porque elas estão muitas vezes anos com um parceiro, dedicando a vida para aquela relação, cuidando da casa, dos filhos. Elas muitas vezes deixaram sua carreira de lado, se mudaram de cidade e quando a relação acaba, depois de 20, 30 anos que elas estão fora do mercado de trabalho, elas não têm nada para lhes amparar. Esse é um pensamento comum, mas na verdade a justiça cada vez mais tem privilegiado no sentido de oportunizar a esta mulher o reconhecimento pelo trabalho de cuidado que ela teve em prol desta família, porque trabalho reprodutivo e trabalho de cuidado
também é trabalho. E é por isso que a advocacia para mulheres ela vem nesse sentido. A partir do momento que o direito não reconhece essas diferenças que existem entre homens e mulheres e na forma que o judiciário enxerga o tempo da mãe e o tempo do pai, ah, não, porque o tempo da mãe tem muito menos valor, porque a mãe tem que estar ali para os filhos, independente se ela trabalha, se ela dormiu, se ela não dormiu, enquanto a mãe dá tudo de si, do seu dinheiro para os filhos, o pai está ali com 30% só. Aí a gente está olhando para uma mãe sobrecarregada, endividada e que está pedindo do auxílio dos pais dela, muitas vezes, para fazer frente às suas necessidades. Então, a partir do momento que a gente não tem a possibilidade de ser quem se é na sua esfera mais íntima, que é dentro de um relacionamento, isso é um sinal de alerta. Com certeza. E quanto é importante, né, Isadora, a partir do momento que a gente entende que isso não é o que é o esperado. Bom, eu passei 20 anos numa relação, eu tenho os meus filhos e agora eu me separo, vou ficar sem nada, né? Então, reconhecer esses direitos, entender que sim, ela está protegida, que tem uma área, né? E a tua área é muito do direito de família também, né? Então, o que tu tem visto nos teus casos, assim? Tem alguma história que te marcou, de alguma situação que conseguiu se reverter? Porque é uma situação de muita vulnerabilidade após um divórcio, após uma separação. A pessoa ainda ter que ir lutar pelos seus direitos, como se aquilo ali não fosse o óbvio, né? Isso. Eu acho que é preciso deixar claro que esse momento é sim de vulnerabilidade e por mais difícil que uma relação esteja, é muitas vezes difícil terminar esse relacionamento sempre, quando tem filhos também, isso aumenta muito a dificuldade. Então, considerar essa dificuldade nessa escolha é importante. Tu tá acompanhada de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vai te dar um suporte para te ter esse impulsionamento das coisas que precisam ser feitas, porque os movimentos jurídicos nem sempre eles são fáceis. O processo muitas vezes vira um campo de batalha em que as ofensas são trocadas, os filhos são utilizados como moeda de troca dentro dos processos. Inclusive, existe um termo que está sendo discutido para integrar a Lei Maria da Penha, que se chama violência vicária, ou seja, utilizar os filhos como forma de atingir e retalhar aquela mulher, principalmente em processos de direito de família. Aquela situação que a gente viu há um tempo atrás aqui no Rio Grande do Sul, do pai que matou o filho e disse que era para, né, atingir a ex-mulher, é uma situação muito comum, embora não de forma tão trágica drástica, e assim, né? Que cruel. leve à morte, Exato, né? Mas aquela coisa de, eu passo o fim de semana com um, aí devolve a criança doente, ou né, usa aquela coisa, tu não cuida direito, né? E fica aquele jogo entre o casal ali também, né? O direito de família ele é permeado de estereótipos e a partir do momento que a gente denuncia que isso é um estereótipo e que não é a realidade, a gente está tirando essas camadas da desigualdade de gênero que existe dentro do nosso judiciário. Tu perguntaste dos meus casos. Eu não tenho, não posso falar muito, porque todos eles Sim, estão sob sigilo, segredo né? de Claro, justiça, sim. porque envolve temas sensíveis, mas o que a gente pode dizer é que existe um caminho promissor e que a gente está trilhando, assim, água mole em pedra dura, assim, a muito custo e com reforço do quê? Do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é uma ferramenta que o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão máximo do Poder Judiciário, criou lá em 2021 para dizer tudo isso. Vários juízes e juízas do país inteiro se reuniram e falaram assim, ó, se o direito continuar fazendo o que tem feito, a gente vai continuar replicando tudo que existe na sociedade. Machismo, preconceito, desigualdade. Então a gente precisa olhar para essa situação, reconhecer que nela existem assimetrias e dizer, olha só, mulheres e homens, apesar da lei garantir a igualdade, eles ainda não estão em pé de igualdade. Se a gente tem uma licença maternidade de 4 meses, às vezes 6 meses, e uma licença paternidade de dias, o que tu está querendo dizer? Mãe, tu é responsável por essa criança. Tu. E o pai, a gente está desobrigando ele de um cuidado imediato. E aí, a partir do momento que isso é levado a sério, e dentro do judiciário, qualquer mãe que manifeste uma preocupação com o bem-estar daquela criança, aquela preocupação é vista como alienadora ou como outras formas de que aquela mulher está dificultando a convivência, muitas vezes quando o próprio pai se eximiu
de ter um contato direto com aquela criança, ele optou pelo não exercício da paternidade, a gente está partindo de lugares diferentes. Então, a gente precisa que o judiciário tenha uma voz mais ativa e reconheça isso. Então, a gente estava falando no início do programa sobre esses dados, e um dado muito importante foi que, a partir de 2015, se reconheceu, então, o crime de feminicídio. E as outras mortes que aconteceram antes dessas mulheres, de que formas elas eram categorizadas? Elas eram categorizadas como homicídio. E qual que é a diferenciação do feminicídio? Por que ele é tão importante ter sido colocado como um crime à parte? Porque antes entrava todos os crimes que eram cometidos contra homens, mulheres, em qualquer circunstância, desde um atropelamento intencional, claro, né, a uma briga de trânsito que tivesse um desdobramento de morte, um latrocínio, enfim, diversos tipos de mortes. A partir do momento que tem uma categoria de crime de gênero que envolve a intenção deliberada de prejudicar, de ofender a integridade física de uma mulher pela condição feminina, a gente está num outro capítulo, porque a partir disso a gente pode produzir políticas públicas para que isso não aconteça. A gente tem dados que justifiquem uma ação estatal, uma prevenção e muitas vezes legitimou ações e programas e debates como esse que a gente está tendo aqui. Uhum. E, no caso, essas ações que promovem o combate ao feminicídio, tu poderia dizer que seriam quais ações, assim, principalmente a pessoa, quais são os caminhos que a pessoa pode seguir, né, A para primeira, reportar um crime desses? a que o feminicídio é a ponta do nosso iceberg em termos de violência física, né? É o último grau que se chega a isso. Antes disso, tem uma série de camadas que a gente pode interromper. Então, o que é preciso, na minha visão, é agir antes, para que a gente identifique todas as violências que antecedem um feminicídio e que, na maioria das vezes, Quais acontecem. seriam elas? Quais seriam A elas? maioria das vezes, as violências elas começam de uma forma muito mais sutil e sofisticada, que é a violência psicológica e moral. Ameaça, intimidação, a pessoa ser desqualificada, a Uhum. pessoa ir perdendo a autoestima para que ela não consiga fazer nenhum Sim, movimento de saída daquele tá. relacionamento. E Sabe, mesmo fisicamente, por exemplo, um empurrão, empurrão. a agressão física, ela não precisa ser necessariamente contra a pessoa para ser considerada uma violência. Muitas vezes um soco na parede, esmurrar o carro, chutar um bichinho de estimação, também é uma forma de violência psicológica. Por quê? Ele tem um caráter de intimidação, ou seja, olha só o que eu posso fazer. Agora está sendo na parede, mas a próxima vez pode ser contigo. Então, tu não me irrita porque eu estou fazendo isso, porque olha o que tu fez comigo. Essa frase, ela é muito clássica de agressões que vão reportar na outra pessoa a responsabilidade pelos atos violentos. Então, desqualificação do exercício da maternidade, violência patrimonial é algo muito difícil também, ainda hoje, da gente denunciar, porque existe uma cultura de que o homem é o provedor, então ele tem o controle financeiro de todos os recursos do casal, e a mulher vai estar dedicada ao lar, aos filhos, ou mesmo em casos em que a mulher também trabalha fora e também tem a sua renda, a conta conjunta, o marido tem a senha e o cartão. Os investimentos do casal é o cara que tem o contato do corretor. E aí, numa situação de divórcio, muitas vezes esse patrimônio começa a ser esvaziado, começa a ser dilapidado, e essa mulher se vê muito ansiosa e sem os meios de acessar aqueles recursos de uma forma imediata. Então, se a gente reconhece que esse dinheiro é dos dois, tenham acesso os dois. Esse é um cuidado importante. Dinheiro não pode ser um tabu dentro do relacionamento. A gente tem que falar sobre quem ganha mais, paga mais. Isso dentro de casa e fora de casa, numa pensão também. Esse é um outro mito que eu acho importante que as pessoas falem, porque não é porque os dois são responsáveis pela criação de um filho, que é verdade, que isso represente que os dois devam pagar a mesma coisa. Se eles ganham diferentemente, a gente sabe que mulheres ainda ganham muito menos no mercado de trabalho, e também porque muitas vezes a mãe ainda é a principal cuidadora e responsável por essa criança. Então ela contribui de outras formas para além da parte financeira. Claro.
E Isadora, algo bem importante, então, para a gente encaminhar nossa conversa para o final, quais são os caminhos, os canais em que essa mulher que se reconheceu aqui ao longo do programa, que possa estar sofrendo algum tipo de violência, é melhor ela conversar com uma advogada especialista em mulheres, e aí, a partir dessa conversa, ela é encaminhada para algum local para poder fazer essa denúncia? Quais são os locais que hoje existem para que ela possa acessar e fazer essas Perfeito. denúncias, né? Existem vários canais diferentes e é importante que todos eles sejam de conhecimento público. A depender do tipo de violência que essa mulher está sofrendo, eu penso que tem formas diferentes de abordagem. Numa situação de violência física, em que se corre risco, a gente não pode pensar em estratégia. A gente tem que tirar aquela mulher da situação devido à morte que ela está. Então, ligar para a Brigada Militar 190 para que isso seja feito em flagrante, que nem aconteceu no caso do elevador, né, que ele foi preso em flagrante por estar no local ainda. Mas se não, se a gente está falando de uma violência psicológica, moral e uma violência patrimonial, é interessante que se façam caminhos diferentes para que sejam juntadas provas suficientes de que aquilo está acontecendo. Porque a maioria desses atos, diferentemente da violência física, eles exigem uma recorrência. Então, a gente vai juntar uma série de ofensas. Porque a partir do momento que o agressor sabe que ele pode ser denunciado, isso não aumentaria o risco da violência? Exato. Então, a gente precisa pensar em como proteger aquela mulher de forma paralela à denúncia. Então, existe a DEAM, que é a Delegacia da Mulher. Hoje, no Rio Grande do Sul, ela funciona em horário comercial. Quando ela está fechada, que é à noite, final de semana, a mulher pode se dirigir a uma delegacia comum, que vai ter a Sala das Margaridas, para que ela seja acolhida. Ou ela pode fazer... Todas as delegacias têm essa sala? A maioria. A maioria. As delegacias ainda estão se implementando. E desde que aconteceu ali, na Páscoa, que teve 7 feminicídios no mesmo feriado, as delegacias, a gente passou a poder ter o pedido de medida protetiva de forma online. Antes, a mulher não podia fazer esse pedido online, ela tinha que se dirigir a uma delegacia, e hoje já é possível, como forma de dar mais acesso a essas mulheres que estão em alguma situação de violência. Mas, além desses caminhos penais, para que se tenha uma medida protetiva em que essa mulher, o que se pretende com a medida protetiva? Se resguardar a integridade física, psicológica, sexual dessa pessoa que está em situação de violência. Existem outros caminhos que devem ser pensados e que podem ter desdobramentos também. Por exemplo, mulheres que são vítimas de violência, elas podem entrar com uma ação de indenização por danos morais e materiais. E muitas vezes isso também vai ter um resultado positivo para elas, porque trauma de violência, eles se prolongam na vida daquela mulher para várias esferas. É muito além daquele relacionamento. Muitas vezes afeta a autoestima dessa mulher, a capacidade dela se concentrar, dela trabalhar, dela ser produtiva. Ou até estar em lugares onde ela se sente ameaçada. Exato, né? Lugares com muita gente, lugares apertados em que tenha uma proximidade muito grande de outra pessoa. Então, muitas vezes ela acaba tendo gastos que ela não tinha antes, com psicólogo, com psiquiatra, com remédios, enfim, de prejuízos materiais por decorrência daquela violência, que só a condenação penal não vai se auxiliar. Então, essa é uma possibilidade para as mulheres que estão numa situação de violência também. Muito bem. Gente, esse papo foi muito importante. A gente vai deixar as tuas redes sociais também, né? Até para que tu possa acolher o pessoal que assistiu o programa, que quiser tirar mais dúvidas contigo, né? Isadora, se quiser deixar o teu contato do teu Instagram. Gente, vai ser um prazer conversar com vocês. Meu @ é ADV para Mulheres. É justamente um canal de informação para que a gente possa se reconhecer, não só como vítimas de violência, porque a gente é muito mais que isso, mas como mulheres numa sociedade, e que a gente vá compartilhar as dores, mas também as experiências de sucesso
que a advocacia tem levado para as mulheres nesse Com contexto. certeza. Então, esse foi o programa Tempo de Mulher. Às vezes, as conversas difíceis, elas são importantes para que a gente possa reconhecer quando a gente está vivendo uma situação de vulnerabilidade, de agressão e de violência. Que esse programa possa servir para te proteger e te tornar uma pessoa ainda mais empoderada.